Boa tarde para você que está aqui com a gente em mais um Talk Coffee. Hoje, dia 24 de julho, Ana Palmesan, nessa tarde, começando essa noitinha aí às 18 horas, estamos juntos. E quantas coisas nesse dia. Foi um dia produtivo? Foi um dia fugitivo? Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento doutora Gisele Barbosa, tudo sobre estética corporal. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmesan. Muito bem. E falando se foi um dia produtivo, um dia fugitivo, é o momento também da gente parar um pouquinho e pensar no nosso amor próprio, na nossa autoestima, né? O quanto o dia da gente realmente influencia na gente. Você já parou para pensar nisso? Já já nós vamos receber a Diana de Mello, que faz um trabalho lindo de autoestima, de amor próprio com tantas mulheres. Então hoje, nessa tardezinha aí, já entrando a nossa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu te faço uma pergunta, né? Você tem se olhado com ternura? O quão é importante a gente também se validar, as suas habilidades, né? Os seus talentos. Ah, mas eu não tenho. Tem, todos nós temos. E nós precisamos olhar com ternura para os nossos talentos, as nossas habilidades e a gente se orgulhar da gente. Quem fica com a gente a vida toda é a gente mesmo. E o quanto é importante da gente tomar essa consciência e cada vez mais estar olhando de uma forma profunda para nós mesmos. Então fica com a gente nessa tarde dessa quarta-feira. Manda sua mensagem aqui no WhatsApp da rádio 91485-1246. O 91485-1246. Manda sua dúvida, sua sugestão, o seu comentário, o seu carinho. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm participado no nosso programa, têm multiplicado coisas boas, têm comentado nos nossos vídeos. Isso é tão bom, gente. Nós precisamos disso para que realmente nutra cada vez melhor o nosso programa. E falando em programa, falando em informação, multiplicando coisas boas, ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, gente. Boa tarde, produção. Mais uma semaninha. Hoje foi bom o seu dia? Hoje foi um dia maravilhoso. Ai, que legal. Principalmente porque eu estou aqui com você. Linda. com a nossa equipe, com nossos ouvintes. E eu achei lindo isso que você falou, Ana. Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. A Ana é minha terapeuta. Então, assim, isso que ela falou, você tem se olhado. Uma vez, Ana, não sei se você se lembra, com certeza sim, mas você me falou, Gisele, você já se olhou no espelho e falou, eu te amo? Gisele, eu te amo. Não, eu nunca tinha feito isso. Então, isso é lindo, sabe? Isso me mudou, você sabe disso. Então, assim, olha no espelho, fala seu nome, eu te amo. Gisele, eu te amo. Né, Ana? Olha, se ame, né? Porque isso é tão importante. Se você não se amar, quem é que vai te amar? A gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Que lindo. O quanto que isso é lindo. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Ana? É sobre isso que a gente vai falar. Então, sinta-se acolhida mais uma vez, Obrigada, né? Como é lindo também. ver Obrigada. tudo isso, né? Então, é importante, Sim. gente, a gente se amar primeiro, para depois amar o outro, né? Sim. Esse processo, ele não acontece se você realmente não priorizar primeiro você, né? Exato. Isso é tão profundo, né? Muito. É uma cura de uma vida, né? E a gente vai realmente se curando, se aperfeiçoando, se motivando e sendo cada vez melhor, não é? É a nossa meta. É a nossa meta. Muito bem. Isso. E hoje, falando, né, de toda essa evolução de nós mesmos, né? Isso. Nós vamos também ir indo ao encontro da idade da sabedoria, que eu falo, né? E aí nós estamos nesse caminho também da idade da sabedoria, né? E hoje você vem falar, então, sobre esse cuidado, né? Esse carinho que deve existir, né, Gi? Do idoso com a sua pele, né? Isso mesmo. Então, o se amar como você está, né? Como você é, como você está. O grande questão do envelhecimento, nós falamos de envelhecimento aqui já, é que o corpo envelhece, mas a alma e a mente não. Então, as pessoas acabam tendo essa questão, né? Nossa, não aceitar como ela é, porque ela não se enxerga daquela forma. Exatamente. Né? Toma então, um cafezinho, doutora. Por favor, obrigada. O interno dela é diferente do que é o externo. Então, assim, o se amar em primeiro lugar, como você é e como você está, né? Naquele momento.
Porque a pele do idoso, não só a pele, como os anexos também, o cabelo, as unhas, elas começam a demonstrar, né? Sim. Demonstrar o quê? Demonstrar uma fragilidade. Porque naquele momento que você era jovem, você tinha uma potencialidade, não só material, né, da pele, como também a potencialidade mental. Quando você começa, por isso que a gente tem que melhorar a parte da mente, porque quando a gente é jovem, a gente tem essa potencialidade. Quando a gente chega numa fase mais madura, você começa a ter fragilidade, flacidez. Então, não só externa, mas também interna. Então, se você não edificou na juventude, você chega numa fase madura mais prejudicado. Então, assim, a pele do idoso demonstra tudo o que ele fez no passado. Não só a pele, né? O cabelo, né? As rugas da pele, as unhas. Então, se é uma pessoa que trabalhou na parte rural, tem uma unha mais fragilizada, porque na idade já é fragilizado. Não importa o que você fez, vai chegar um momento que a sua unha vai estar ressecada, vai estar frágil. A sua pele vai estar ressecada, vai estar frágil. Eu costumo dizer assim, Ana, a partir de 60 anos, a gente entra num deserto. Então, o que você bebeu de água antes, aqui você vai ter reserva. Se você não bebeu essa água antes, você não vai ter reserva. Então, você entra no deserto, com reserva ou sem reserva. Tá. Entendeu? Então, a partir desse momento, reservou ou não, dá para resolver? Dá. Então, é uma pele ressecada, é uma pele que demonstra a sua vida, a sua história, né? Então, a gente não precisa só tatuar a pele, a própria vida da gente tatua a pele da gente, né? E os anexos acompanham isso. Então, o cabelo fica sem pigmento, né? Fica branco, fica ressecado, quebra. Eu lembro que o cabelo da minha avó, estava falando com a produção aqui agora há pouco, eu gostava de pentear o cabelo da minha avó, porque parecia um cabelinho de boneca, de tão fininho que era, né? E eu lembro quando eu era criança, o cabelo dela era todo cacheado. Então vai perdendo essa proteína e ele vai ficando mais lisinho, mais fininho, mais quebradiço. Exatamente é o processo do envelhecimento da pele dos anexos. E assim, nossa, é forte isso, né? Vai entrando no deserto, né? Então, você que está nos acompanhando, o quanto a gente tem que se preparar para esse deserto que todos nós realmente, né, vamos passar. Se a gente chegar lá. Se a gente chegar, eu quero chegar. Eu quero chegar também. Eu quero atravessar todo esse deserto. Eu também. Né? Com bastante água. Bastante água e café do Eduardo. E café do Eduardo, isso mesmo, né? Então, o quanto é importante também a gente pensar, né, no dia de amanhã, pensar como que você está preparando o seu envelhecimento. Exato. Né? E aí, a pele do idoso, ela é bem sensível, né, doutora? Exato. Né? Quais são, assim, os principais problemas, né, os desafios, enfim, que o idoso enfrenta com a sua pele? Depende do fator que levou aquele envelhecimento, Ana. Então, a gente tem o fator intrínseco, que é esse envelhecimento cronológico, né? E o fator extrínseco, que às vezes a pessoa sofre uma exposição maior que leva a um envelhecimento mais precoce, tá? Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou muito no sol, tem uma prejudicada um pouquinho mais a pele, né? Não teve aquela proteção solar. Então, assim, todos esses fatores intrínsecos e extrínsecos somados que vão levar aquela mudança da pele. Então, assim, o ressecamento, por exemplo, ele vai causar o quê? Coceira. Tá. Então, a pessoa fala, nossa, doutora, eu tenho muito caso de coceira. Olha. Doutora, tem uma coceira que não melhora com nada. Tá. Ai, a pessoa às vezes até se arranha, né? Porque não sabe coçar, né? A pessoa usa unha, às vezes usa objeto, usa caneta. Vai ferindo, né? Vai ferindo. Tem até um coçador. Você já viu uma mãozinha assim? A mãozinha é assim. E a pessoa passa isso nas costas e vai ferindo a pele, que a pele é um pouco menos elástica, exatamente por isso que ela é mais flácida. Então, a pessoa perdeu colágeno, perdeu líquido, como a gente falou, perdeu colágeno, porque é uma das substâncias que vão sendo degradadas com o tempo. E perdeu a parte óssea também, que o osso ele vai sendo absorvido, né? Não sei se algum dentista já falou isso para vocês, mas a parte óssea, com o tempo, ela é absorvida. Então, acaba tendo essa soltura da pele. Então, tem gente que fala, eu pegava na pele da minha avó, era molinho assim, né? Então, por quê? Não tem esse turgor, porque teve esse despregamento ósseo, porque teve absorção óssea, perdeu colágeno e perdeu água. Então, a gente tem aquela pelinha molinha,
aquela pelinha mais frágil, qualquer coisa que encosta levanta. É verdade. Nossa, dá até uma agonia, né? Ver aquelas pelinhas tudo machucadas. Marca, né? Qualquer batidinha marca. Então, por que faz aquele roxo? Isso, faz o roxo. Exato, porque como a gente não tem esse turgor protetor, quando a gente bate, ele vai direto na parte sanguínea, onde tem os vasos sanguíneos. Então, é mais contato direto da pele com o vaso sanguíneo. Então, tudo que o idosinho bate, faz o roxinho. Por causa disso, que já extravasa sangue. Tá. Então, não tem aquele acolchoamento protetor do colágeno e da derme que está vai perdendo hidratada. Aquela proteção. Perde a proteção do turgor. E também essa perda de elasticidade, né? Então, por exemplo, a gente bate, às vezes ela vai e volta. Como a gente perde essa elasticidade, a gente bate, ela já perde a continuidade da pele. Então, ela já faz a lesão, o machucado, a perda de continuidade, a gente fala assim, a erosão, tá? Às vezes a ulceração, porque ele não tem essa elasticidade de ir e voltar, ela tá mais rígida. Então, na hora que você bate, ela simplesmente entra e faz aquele machucado. Entendi. Quantos detalhes, né? Que é tão importante a gente tomar essa consciência e cuidar do idoso que está com a gente também, né? Com certeza. Se ele cuidou da gente um dia, nossa parte, nosso papel, né? Eu acho muito difícil, às vezes, a gente ter paciência. Eu não cuido da minha mãe, ela é uma pessoa super dinâmica, independente, mas a gente tem que cuidar de uma forma, às vezes, até indireta. Sim. E a gente tem que ter muita paciência, às vezes a gente perde a paciência, todo mundo, eu acho, né? Sim. E acho que a parte mais difícil é essa, é a do convívio, né? Porque a gente não está naquela fase que a pessoa está. Assim como a criança, a gente tem que ter paciência. São então, fases, cada né? um está na sua fase, cada você está fase numa fase, pede alguma coisa. E aí você fala, meu Deus, né? E aí a pessoa fica um pouco mais lentificada, a parte articular. A gente está falando de pele, mas a articulação da pessoa fica mais lentificada, ela não consegue fazer aquele movimento que fazia antes, né? E acaba, às vezes, até caindo, né? Porque ela tem essa limitação articular também, né? E aí, nossa, são inúmeras, né? Inúmeras coisas que a gente tem que entender. Nessa nova fase também de vida, né? Exato. Como devem ser os cuidados com essa pele, doutora? Bom, gente, como a gente falou do deserto, então beber água o máximo possível que você puder antes de chegar na fase. Tá. Chegou, continua, né? Ou, não, nunca bebi água e já estou nessa fase. Ok, tudo bem, vamos beber água a partir de agora. Então, beber o máximo de água possível. Eu costumo orientar para adultos, né, 3 litros por dia, mas existe um cálculo de água por peso, tá? Que a gente depende também do peso que a pessoa tá. Às vezes é obeso, né? Às vezes é mais magro, mas em média uns 3 litros de água por dia, tá? Bastantinho, né? Bastantinho, gente, nossa. Não sei se vocês... 3 litros de água por dia são... uma garrafa de 2 litros daquela de refrigerante e meia. É verdade. Já pensou? É muita coisa. Então, a gente acha que não, mas é muita coisa, né? E quem não tem costume, então, sofre com isso, né? Porque não tem essa questão de estar sempre bebendo. E outra coisa, beber sem ter sede. Acostumar-se a beber água sem ter sede. Porque quando você é idoso, você não tem sede. Então, se você pega esse costume, você vai ficar bebendo água a todo momento. Sempre estar com a boca umedecida, né? Eu sempre me lembro que você sempre comenta isso, a importância. Até pra gente, né? Lembra que eu contei da esponja? Isso. Então, se você abre a torneira com tudo na esponja, a água vai passar. Agora, se você deixa a torneira pingando nessa esponja, ela vai absorver, pouca coisa vai passar, né? Vai virar xixi. É aquela questão da esponja. E a hidratação externa também. Então, você vem com hidratante na pele desse idoso, né? Dependendo da qualidade da pele, às vezes é muito importante também passar um óleo de girassol e depois o hidratante, principalmente nas partes mais de extremidades. Então, pernas, né? Como eu falei, a gente está sempre topando, quando é idoso, está sempre topando em algum banquinho, alguma coisa. Então, se você hidratar essa pele, a melhora momentânea da elasticidade ajuda a não machucar tanto. Que bom, né? E os extremidades dos braços também. E o sabonete, não usar sabonete agressivo. Né? Por fim, assim, finalizando, o sabonete tem que ser um sabonete de bebê. Porque sabonetes agressivos, eles fazem o que? Eles tiram toda essa proteção da pele. Então, ele vai tirar a pele externa, essas células que a gente fala, células mortas, né? Vai tirar essa externa da pele e vai tirar também a oleosidade natural da pele. E a gente não quer isso com o idoso e nem com a criança. Então, o idoso tem que ter uma pele menos ressecada possível por causa de produtos. Então, se você usa um sabonete de bebê,
você vai ter essa possibilidade de não arrancar essa proteção natural da pele. Então, geralmente eu indico o Huggies Extra Suave ou o recém-nascido da Johnson. Desculpa fazer propaganda, mas é porque eles são provados por estudos científicos que mantêm o pH da pele 5. Que legal, não? Então, ou o Huggies Extra Suave ou o Johnson recém-nascido. Muito bem, olha quantas informações, gente, que nós precisamos sim tomar consciência disso para a gente cuidar, né, daquele idoso que está aí presente na nossa vida e para a gente também, que está aí no caminho desse deserto. Se Deus quiser, né? vamos chegar lá. Vamos chegar lá, muito bem. Doutora, onde as pessoas podem te encontrar? @DRA_Gisele Barbosa no Instagram. O número do meu celular tá na descrição do vídeo. Pode mandar mensagem pelo número também da rádio. Pode deixar comentários, perguntas no nosso vídeo lá no Instagram, Rádio Mídia On. Gente, eu adoro que vocês mandam mensagem. Não deu tempo, pelo menos coloca um emoji pra gente saber se vocês estão gostando, isso mesmo, né? Muito legal, e né? podem mandar ideias pra gente também. A gente adora receber o que vocês têm a dizer. Ó, um grande beijo. Muito bem. Obrigada, Mais uma Ana. semaninha. Obrigada, produção. Muito obrigada, Beijo. viu? E até Obrigada semana a que vem. se Deus quiser. Fica bem. Que delícia, né, gente? Da gente realmente multiplicar essas informações, da gente tomar conhecimento dessas informações e cada vez mais ajudar as pessoas, né? Então, olha a pele do idoso, como é importante a gente ter um olhar diferenciado. E aí a gente fala de olhar, fala de autoestima, de amor próprio e desse autocuidado cada vez mais. Muito bem, né? Quantas coisas boas nessa noite aí, já entramos na noite dessa quarta-feira, tão gostosa, né? E para ficar esse bate-papo aí, para vir contemplar essa noite, nós vamos falar um pouquinho desse autocuidado, como nós já falamos com a doutora Gisele, mas agora voltados também para a autoestima, para esse amor próprio de nós, mulheres. E é uma honra receber a nossa convidada dessa noite, a Diana de Mello, que está aqui presente no nosso Talk Coffee. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Ana. Estou muito feliz, viu, de você também. Aqui. E aí, como a gente está falando de autoestima, de amor próprio, você realiza um trabalho tão bonito com as mulheres, mas é importante também as pessoas te conhecerem o outro lado da Diana, né? Como que é a sua trajetória, como foi essa sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, então vou começar do começo, tá bom. Né? Eu, assim como a maioria das mulheres, não aprendi que eu deveria me amar. Isso deveria ser ensinado desde a escola, né? Então eu aprendi, não porque meus pais me ensinaram, mas eu aprendi que o amor vinha de fora. Eu nasci numa família muito amorosa, desde sempre. Tive muito amor, fui a primeira filha, a primeira neta, muito desejada, né? Toda aquela expectativa. E essa foi a forma que eu aprendi, né? De ter amor. Sendo uma boa filha, tive boas notas na escola, aos 14 anos comecei trabalhar muito cedo, muitas realizações, né? Então era o orgulho dos meus pais. Só que aos 19 anos eu engravidei. E aquilo que foi realmente assim, o maior presente da minha vida foi também o momento mais desafiador. Porque foi um momento que meu pai olhou para mim e foi uma grande decepção para ele, né? Aquela família mais conservadora, assim, então foi um impacto muito grande. E aí ele falou, a partir de agora, essa foi tua escolha, então se vira, né? Então eu saí da minha casa com 19 anos, e eu que já era bastante corajosa, falei, não, eu dou conta, eu vou, e fui. Só que foi muito difícil, né? Não só esse desafio durante a gestação, eu tentei voltar para casa algumas vezes, não consegui, mas isso ficou muito marcado. Fui ganhar meu filho sozinha, de ônibus. Então, essas marcas foram deixadas. E eu demorei muito tempo para olhar para mim, para entender que aquilo que foi, tipo assim, o grande amor da minha vida também fez eu carregar muita culpa. Culpa por ter decepcionado a pessoa que eu mais amava na minha vida, que era meu pai, né? Então, o meu caminho com a autoestima, ele começou quando eu continuei fazendo tudo, talvez, para receber aquele amor daquele pai ainda, sabe? Então, sempre fui muito boazinha, fazia tudo para todo mundo, assumia muitas responsabilidades e carregava essa culpa, como se eu tivesse cometido um erro, né? Então, demorei muito tempo para entender que, na verdade, era a expectativa dele. E não a sua, né? Não a minha, né? Todo pai quer o melhor para o filho, né? Quer que o filho estude, depois tenha uma carreira, se forme, comece a trabalhar, depois
Cara, hoje você consegue entender isso, né? Total. Mas naquela época, né? Pela situação, enfim, quanta dor também isso te trouxe. Muita, né? muita. E aí, através das suas experiências, que você foi resgatar, então, essa autoestima em você. Exatamente. Só que eu não entendia isso. Tá. Né? Hoje eu consegui tudo isso. Tudo aquilo que ele sonhou, só foi o inverso. Sim. Né? E aí eu, durante muito tempo, fui muito a super mulher. Tá. A Mulher Maravilha. A que dava conta, que fazia, que corria, que realizava. Porque foi o que eu precisei fazer por necessidade, né? Só que chegou um momento que ficou pesado demais, né? Então a gente fazia, agradava, não sabia dizer não, tinha muita dificuldade, muita autocobrança, muita autocrítica. E isso chegou um tempo que estava muito pesado. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes quando a gente fala de autoestima, a gente pensa naquela mulher insegura, frágil, que não realiza. Muitas vezes não, né? Que vive empurrando a vida com a barriga, mas também tem a outro super lado, mulher. né? Então eu fui uma super mulher desde muito novinha. Só que eu não olhava para isso, sabe? Por trás de uma super mulher também tem um super problema de autoestima. Porque ela não se aprova, ela não se reconhece, ela faz tudo esperando muitas vezes buscando, a aprovação do outro, o reconhecimento do outro. E eu fazia isso muito no trabalho. Né? Então, tinha todas essas dificuldades. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, cara, isso é uma questão de autoestima. Daí eu passei por um longo processo. E é engraçado que eu falava como muitas mulheres falam, né? Eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou, batia no peito, falava isso. Mas era muito da boca para fora. Nos bastidores era de outro jeito, né? Só você sabe, né? No Como que era tudo isso para você? Nossa, né? No final do dia me quando tirava a capa da Mulher Maravilha. Tem uma imagem, né? Não tem uma foto? Isso, era eu todinha, assim, muito cansada, muito exausta, não sabia pedir ajuda, autossuficiente, né? Até o programa da semana passada, para você que está aí nos acompanhando, foi justamente disso que a gente trouxe a Isla do Empreenda, Atibaia, e a gente falou isso mesmo, né? Às vezes não dá tempo de dar conta de tudo, né? No mesmo dia, e tá tudo bem. Né? O quanto isso também é um processo para a gente poder olhar de verdade para essa questão. Né? Sim, e nesse equilibrar todos os pratos, muitas vezes o primeiro que a gente deixa cair é o nosso. É o nosso. É o nosso pratinho. E não é justo com a gente, né? Então, só depois que eu passei por todo esse processo, fui estudar, li muitos livros, fiz curso, terapia, e eu recuperei, né? Que eu olhei para minha história, para aquela menina, que eu lembro como se fosse hoje, indo para o hospital sozinha, com um macacãozinho jeans, a bolsinha da mamãe e bebê. E eu olhei para isso com tanto amor, com tanto carinho, e eu olhei toda a minha trajetória de fora, assim, vendo um filme, e ressignifiquei todas essas feridas. Eu falei, cara, eu tenho muito, mas muito orgulho da mulher que eu sou. É forte, né? Muito bem. Você que está nos acompanhando nessa noite aqui no nosso Talk Coffee, hoje nós estamos falando sobre isso, né? Ser mulher e ser mulher realmente com muito amor por você. Né? Nós estamos aqui com a Diana de Mello, que faz um trabalho lindíssimo de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança para tantas mulheres, assim como eu, você e todos nós aqui, que precisamos sim dessa paradinha e olhar para a gente com muita ternura. Muito bem. Diana, durante toda essa trajetória, que agora realmente, né, vira uma chavinha na tua vida, né? Quais são os pilares que são importantes na vida da mulher que você foi identificando ao longo do tempo? Bom, primeira coisa que o autoconhecimento, né? É impossível a gente amar aquilo que a gente não conhece, né? Então, é muito importante a gente olhar para a nossa história com um olhar diferente, a gente ressignificar as feridas. Então, o primeiro ponto, autoconhecimento, autocompaixão. A gente aprender a se perdoar. A gente saber que errar é humano e tá tudo bem, que muitas vezes a gente não erra de propósito. A gente não conhece ninguém que erra de propósito, né? Todo mundo, quando erra, tá tentando acertar. O alto valor, né? A gente valorizar aquilo que a gente faz, a gente não depender da valorização do outro, né? A gente se elogiar, se reconhecer. A mudança de foco também, porque a gente é muito crítico com a gente. A gente fala muito hoje em dia de relação abusiva, mas o que a gente faz com a gente muitas vezes são sintomas de relações abusivas, né? Então, quando a gente olha para o espelho, a gente já olha para aquilo que a gente não gosta. Olhar também, para fazer o exercício de olhar para aquilo que você gosta, né? Olhar com carinho para você. Então, assim, são vários pilares. A imagem também é importante, mas hoje essa questão da autoestima, ela está muito banalizada. A gente investe em tanta coisa, investe em unha, em tudo é muito importante, né? O por fora também é muito importante, mas olhar para dentro também é muito importante. E é um processo dolorido, né?
mas muito curativo. Eu falo muito de levar amor aonde tem dor. Né? É olhar de verdade. Exatamente. É revisitar a gente, né? E quantas pessoas, às vezes, né, passam por esse mundo, né, e não tiveram essa oportunidade de se olhar de verdade, né? É uma vida, muitas vezes, que foi em vão, né? Porque ficou tão preocupada em validar sempre o outro, né? E esqueceu de validar a si mesmo, né? E nós, mulheres, a gente aprende isso desde cedo, Sempre. né? A gente aprende a cuidar do outro, a fazer pelo outro, né? E acha que é egoísmo. Exato. Né? E não é egoísmo, é esse amor próprio. Você tem que estar bem para cuidar do outro, né? É isso mesmo. E a autoestima também se aprende, como tudo na vida, né? Então, é uma coisa que você pode começar em qualquer momento da sua vida. Existe um passo a passo. Então, esse passo a passo que eu fiz comigo, que eu aprendi comigo, hoje é o que eu aplico nas pessoas também. Lindo. E aí, Diana, você, né, que lida com essas mulheres, enfim, né, de ajudar nesse caminho, existe também essa autoconfiança, né? Sim. Essa confiança que essa mulher tem que ter. Quais são os desafios que você percebe que no dia a dia é difícil para essa mulher se perceber tão confiante? Sim. Eu acredito assim, que entre os nossos objetivos, os nossos sonhos e a realização deles, tem muitos obstáculos. Tem obstáculos reais, né? Sim. Tem tempo, falta de apoio financeiro e tudo. E tem os obstáculos emocionais, os nossos vícios emocionais. E a autoconfiança, ela é o combustível que precisa para você enfrentar os obstáculos. Então, ela é muito necessária. Quando você olha para todos os obstáculos, você fala, não vou conseguir, né? Muitas vezes. Então, isso já faz com que você desista logo ali. Então, eu ensino a pessoa, ela recuperar, ela enfrentar todos esses vícios emocionais, porque o vício emocional é igual um vício mesmo, né? Procrastinação, perfeccionismo, autocobrança, tudo isso faz com que a gente pare esses obstáculos e a gente não consiga atravessar. Então, a questão de você enfrentar isso, recuperar, né, o quanto você se sente capaz para enfrentar isso, é muito importante para a realização dos seus projetos de vida, né? Sim. E cada vez mais, né, isso deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia, né, da nossa rotina, essa autoconfiança em nós mesmos, né? E a primeira coisa é você se sentir capaz, né? Você escolher, porque assim, quando você pensa, tudo que a gente pensa começa no pensamento, né? Pensamentos geram sentimentos que se transformam em comportamentos. Quando você fala, não vou conseguir, não sou capaz, pronto. Já pensa, sente e age como uma pessoa incapaz. E aí não vai. Não vai. Então, uma chave bem legal é pensar assim, eu não sei como, mas eu vou conseguir. Mas eu vou. Eu não sei como, porque o como vai aparecer no caminho. Isso. E aí você passa a pensar, sentir e agir como uma pessoa capaz. Muito bem. Diana, comenta um pouquinho do seu projeto, né? Você está aí, tem várias ideias, várias coisas você está colocando em prática. Comenta um pouquinho pra gente desse projeto que você tem. Eu faço atendimentos de duas formas, né? O atendimento individual, que eu tenho 6 ou 13 sessões, é um programa prático mesmo, de autoestima na prática, onde a gente olha para a sua história, para as suas feridas, ressignifica, né? Leva todo esse amor onde tem dor, de forma individual. Tá. E online. E também tem o atendimento em grupo. Eu tenho um programa que chama-se Reprograme-se. Tá. Né? Ele é baseado em reprogramações emocionais. Trabalho muito essa parte racional. Certo. Mas em seguida a parte emocional, né? Com reprogramações emocionais. E é muito, muito transformador. O que isso tem feito com muitas mulheres é que lindo, impressionante, né? É lindo. E isso vem de encontro com a parte dos sonhos, né? Sim. Que você também trabalha essa parte, né? Dessa realização que essa mulher vai ter, mas com amor próprio. Exatamente. Não é? E qual que é essa relação ela aí? Faz, mais ela se sente confiante, né? Mais se sente confiante para fazer mais ainda. E hoje a gente vive muito num mundo que fala muito que você precisa ser uma pessoa melhor. E sim, a gente tá aqui para isso, para ser uma pessoa melhor. Mas isso às vezes vai dando uma mensagem pra gente que a gente também não é bom o suficiente. Então, primeiro você se amar exatamente do jeito que você é. E por amor, você se transformar na pessoa que você quiser, né? Eu tô fazendo academia porque eu odeio o meu corpo. Não. Você tá fazendo academia por se amar o seu corpo, querer ter mais saúde e se transformar num corpo mais saudável, né? E assim tudo na vida. É a vulnerabilidade que é tão difícil, né? Da gente assumir, né? E tá tudo bem da gente não conseguir, da gente não saber, da gente não ir,
né? De você realmente mostrar a sua vulnerabilidade. Não dá para ser forte o tempo todo, né? Não, muito pelo contrário. Que é uma cobrança ainda maior, né? Quando você quer ser forte o tempo todo, não dá. Não dá. Muito bem. Você que está nos acompanhando aqui no canal da Rádio Mídia, aqui no canal do YouTube, partilhe, comente, faça aí o seu relato, né? Como que você realmente cuida da sua autoestima, como você se enxerga, como você se valida. Isso é tão importante. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu coraçãozinho, partilha. Vamos ser multiplicadores de coisas boas. Tem alguma dúvida? Manda o WhatsApp aqui para a rádio, 91485-1246. O 91485-1246. E hoje nós estamos falando aí desse amor próprio, conversando com a Diana de Mello. Muito interessante. Qual situação, Diana, que você se lembra, assim, nesse trabalho que você realiza já há um bom tempo com as mulheres, que foi, assim, uma situação significativa que você teve aí com uma dessas mulheres? Olha, eu tive várias, Ana. Eu imagino. Mas eu tive uma situação de uma paciente minha que ela tinha passado por um abuso do padrasto e não teve apoio, a mãe não acreditou na infância, né? E aí ela cresceu e passou a vida inteira, assim, esperando aquele carinho, aquele cuidado com da mãe que ela não teve, né? E carregava essa mágoa. E ela tinha até um problema de arrancar cabelo, não lembro o nome da doença, que é de ficar se machucando, porque às vezes a dor emocional é tão grande que muitas pessoas se arranham, se machucam, né? Então ela arrancava cabelo, ela se martirizava. Porque eu sempre digo, o pior não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. O pior não é você ter sido ferida, é você continuar se ferindo por você ter sido ferida. E é isso que acontece com muitas pessoas, né? Então, nesse caso, durante uma reprogramação emocional, ela retomou nesse processo. E ela conseguiu realmente olhar para aquela menina e dar para ela tudo aquilo que ela ainda esperava. Daquela mãe, todo aquele perdão. Ela conseguiu realmente cicatrizar essa ferida. Né? E isso teve reflexos em todas as áreas da vida dela, porque quando a pessoa aprende a se perdoar, a se amar de verdade, dá para tudo aquilo que ela não recebeu, porque talvez a outra pessoa também não tinha para dar. Né? Então, foi muito marcante, assim, foi muito choro. Ela demorou alguns dias ainda nesse processo para poder voltar e falar sobre... Até me arrepio de falar. É bonito, é forte. Para voltar nesse processo, mas a vida dela mudou totalmente. É olhar com carinho para aquela menina, né? Para aquela situação, né? Exato. E ressignificar tudo isso, né? E perceber a força que existia dentro dela, né? Desse amor aí. Nossa, muito lindo. Perfeito. O amor é a maior busca do ser humano, né? Então, tudo que a gente faz é para receber, mas não adianta só o outro te dar. Ainda que todo mundo te dá. E se você não se dá, sempre vai faltar alguma coisa. Isso mesmo. Sempre vai ficar incompleto. Um potinho incompleto. E da gente falar de amor, né? Desse caminho, dessa trajetória, quem te inspirou? Eu tive uma mentora muito importante na minha vida, que foi a Bruna Legnaioli. Tá. Ela foi uma mentora, assim, ela tem uma história bem parecida comigo de vida. E eu fiz alguns cursos com ela e foi muito importante. Que aí foi resgatando tudo isso em você, né? Sim. Que bonito, né? Essa trajetória. Muito bem, Diana. Aquela menina, né? Que um dia teve que sair de casa, né? E pegar a malinha, né? Cheia de coisas, né? Tanto materiais como não materiais, né? E a Diana de hoje, né? O que realmente a Diana de hoje falaria para aquela menina? O que a Diana... eu digo que eu dei conta, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho de tudo que ela passou. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu chegaria onde eu cheguei, com tanto amor por ela, sabe? Então hoje, todos os dias, quando eu olho no espelho, eu escolho me amar, eu tô falando com ela, eu tô cuidando de mim, porque ela sou eu, né? Ela tá em mim. Então eu acho que se amar é isso, é uma escolha diária que a gente tem que fazer todos os dias, né? Que lindo. Que recadinho você pode deixar para essas mulheres que estão aí nos ouvindo, que estão nos assistindo, né? Que podem até multiplicar o nosso programa e fazer com que mais mulheres realmente tomem a consciência da importância da gente se amar. Sim. O que você diria para essas mulheres? Eu diria que a autoestima se aprende, como tudo na vida, né? Então, talvez você não tenha aprendido, eu acho que a maioria de nós não aprendeu, mas existe um caminho, existe um como, né? A gente se permitir olhar para isso com mais carinho, a gente entender qual é esse caminho, a gente fazer essa escolha,
né? Ainda que a gente não acredite, como você estava comentando com a doutora, né? De se olhar no espelho e falar, eu escolho me amar, de repente é um pouco estranho. Só que você vai processando isso, seu cérebro vai passando esse pensamento, vai virando um sentimento, vai virando uma atitude na sua vida e você passa a se amar também. Então, escolham se amar, escolham olhar para vocês, que essa é a melhor escolha que você pode fazer da sua vida. Ai, que linda! Que delícia! Que delícia de entrevista, de bate-papo, né? E que você realmente continue sendo amor, né? Para tantas outras pessoas. Onde as pessoas podem te encontrar? Tem o meu Instagram, Jana de Mello. Vou deixar aqui meu WhatsApp também na rádio. E fico aqui à disposição para responder qualquer pergunta pelo direct também. Muito bem. Então, se você tem alguma dúvida, quer participar de algum encontro, né? Quer realmente passar aí pela Diana de Mello e resgatar tudo isso em você, entre em contato, né? Com ela ou aqui no WhatsApp da nossa rádio, que a gente encaminha direitinho para ela. Eu quero te agradecer, né? Por você realmente ter um dia despertado, né? E você despertou, você resgatou esse amor para também fazer a diferença na vida de tantas outras mulheres que também precisam, né, desse acolhimento, desse cuidado, desse olhar diferenciado, né? E que você continue sendo luz, né? Obrigada. Porque assim, a luz, ela realmente vai iluminar, e ela iluminando, ela vai realmente direcionar o caminho de tantas pessoas, né? Então eu te convido a você escolher aqui uma das velinhas que tem aqui para que você possa acendê-la naquele momento de luz que você vai ter. Tem baunilha e tem capim santo. É doce, né? É doce. Pode pegar, é sua. Muito obrigada. Ai, que linda. Muito bem. E que você continue inspirando, sendo luz e multiplicando tantas coisas boas, né? Que é tão bom assim. Muito obrigada, né? Ana. Muito bem. Gente, estamos encerrando por aqui no nosso Talk Coffee dessa quarta-feira, né? Uma noite tão gostosa, falar de amor é algo tão assim, tão singelo, mas é tão profundo, né? Porque o amor realmente, ele transforma, ele cura, ele abre portas e caminhos, né? Então você que está nos acompanhando, olhe para você com ternura, né? Isso é tão importante, gente. Você se olhar com carinho, você aceitar, você realmente ir para a vida. Continue nesse movimento aí de fortalecer cada vez mais o seu amor próprio, tá? Fico por aqui na rede social, tô lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, no Terapeuteando com Ana lá no Instagram. Curta também o Instagram da nossa rádio, acompanhe aí as nossas promoções, acompanhe realmente o que a rádio sempre nos traz de melhor na Rádio Mídia On, lá nas redes sociais, no canal no YouTube. Curta e multiplique. É isso, né, que o mundo precisa, da gente multiplicar coisas boas sempre. Então, um beijo grande para você e até semana que vem. Gratidão, Diana. Gratidão, obrigada mesmo, Ana, viu? muito obrigada. Obrigada.